Boa noite, alunos da EJA, o professor Adenil, tudo jóia com vocês, pessoal? Olha só, na aula de hoje a gente está estudando essa apostila, o PET 2, né? E a gente vai começar aqui a semana 3 de atividades. O que a gente vai estudar essa semana aqui? Vamos começar a estudar comparação de frações. Na aula passada aí a gente já começou a estudar um pouquinho de fração e hoje a gente vai trabalhar aqui um exercício da apostila que ele vai pedir para você fazer uma comparação de fração, né? Perguntando aqui qual a fração que é maior. Como é que a gente faz isso? Quando os denominadores são iguais, é bem fácil da gente resolver. A apostila ela trouxe a explicação. Então, eu vou dar mais uma explicada e a gente vai fazer os exercícios. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a trabalhar quando a gente fala de fração, para comparar essas frações, é entender o que significa a ideia aqui do exercício. Comparar duas frações significa estabelecer uma relação de igualdade, igual, ou de desigualdade entre esses números. Para identificar a desigualdade, você vai usar os símbolos, né? A gente aprendeu que esse símbolo aqui é o menor, né? Como é que eu sei que é o menor? Se eu estiver esquecendo, um macetinho bem fácil, eu botei nesse slide aqui, ó, que é, se você cortar aqui, ó, esse símbolo aqui, vai ficar 4 é menor, e vai virar um 4. Se você botar um traço aqui, ó, ele vai parecer um 7. Então é assim que a gente aprende, né? Para a gente nunca mais errar. Esse símbolo, quando está virado assim, ele é menor. Quando ele está virado para lá, ele é maior, porque ele forma um 7 e aqui forma um 4. Só lembrar disso. E eu tenho que fazer essa comparação com fração. E também essa fração ela pode ser igual, né? Quando eu comparo uma fração com a outra. Então, a apostila trouxe um exemplo assim. Ó, observe os desenhos e compare o pedaço A é maior que o pedaço B. Vamos observar. Esse pedaço A aqui, que fração é essa? 7 oitavos, né? 7 é o numerador, é a parte de cima, e o denominador é a parte de baixo. A gente já estudou isso na aula anterior aí. Então, eu tenho 7 quadradinhos pintadinhos de vermelho e são 8 no total. Essa fração está dividida em 8. A fração é sempre uma divisão igualitária, igual. Eu tenho que estar dividindo por 8, eu peguei 7 pedaços, né? 7 oitavos. E essa daqui, 3 oitavos, né? Eu peguei, colorei 3 quadradinhos, né? E são 8 no total. Então, qual que é a fração que é maior aqui, né? Está bem claro que a 7 oitavos é maior. Por que ela é maior? Porque ela preencheu uma maior quantidade de quadrinhos. Então, 7 oitavos é maior do que 3 oitavos. Lê-se, 7 oitavos é maior do que 3 oitavos. Quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Então, essa é fácil de a gente observar. Quando elas têm o mesmo denominador, o denominador é a parte de baixo, que divide a fração. Então, quando elas têm o mesmo denominador, aqui é 8 e aqui é 8. Então, fica fácil de eu... Deixa eu aumentar um pouquinho. Fica fácil de eu entender. 7 oitavos é maior do que 3 oitavos. Por quê? Porque eu vou considerar a parte do numerador. Então, são 7 quadradinhos pintados e aqui só tem 3. Maior é o 7. Beleza? Tá, essa é bem tranquila de visualizar. Agora, quando os denominadores são diferentes, aí tem que prestar bastante atenção, que a apostila ela vai trazer exercício desse tipo aqui. Ó. Por exemplo, você tem 3 sextos e tem 2 terços. Né? Qual que é maior aqui, né? 3 sextos ou 2 terços? E aí, professor, como é que faz? Aí já ficou difícil. Porque o 6 é diferente do 3, os denominadores são diferentes. Como é que eu faço? A gente aprendeu a tirar o mínimo múltiplo comum nas aulas anteriores. Tem 2 jeitos de resolver isso daqui. Existe, na verdade, até 3 jeitos, 3 formas, né, de a gente entender esse tipo de exercício. Vou apresentar para vocês as formas, né? Às vezes eu vou apresentar essa forma, né, que a gente comumente usa, mas também existem outras formas também, da gente entender. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ó, você tem 3 quadradinhos de 6, então você tem 3 sextos. Nesse outro aqui, ó, você está dividido por 3. 1, 2, 3. Você tem 2 terços. Qual fração que é maior, 3 sextos ou 2 sextos? Mas como é que eu vou fazer isso? Porque o denominador é diferente. Então, eu preciso fazer o que a gente chama na matemática, reduzir ao mesmo, né, denominador. Né? Por isso que a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui. Ó. No caso, o mínimo múltiplo comum de 6 e 3 é 6, porque eu vou fazer essa divisão em números primos, que a gente já estudou. Né? 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. No caso que 2, né, dividido por 2 vai dar 1, né?
Aqui essa ordem aqui ela está inversa. Primeiro eu podia ter colocado 2, depois eu podia ter colocado 3. Mas tanto faz aqui nesse caso do exercício. Geralmente a gente divide por 2 primeiro e depois divide por 3. Aqui na apostila está nessa ordem inversa. Mas a conta aqui vai dar igual, do mesmo jeito. Então eu descobri que o mínimo múltiplo comum é 6, né? Dessas duas frações. O que eu faço agora? Agora que tá. Eu tenho que pegar o 6 e passar ele para a fração. Então é como se eu pegasse esse 6 aqui e dividisse por esse 6 e vai dar 3. Eu pego esse 6 dividido por esse 6, vai dar 1, né?